Bruno, por quê? Por que 4 semanas com ênfase em força? Depois você volta para um outro bloco de 3 semanas com ênfase em força. Por quê? Porque a maioria dos estudos mostram que 4 semanas já é um tempo razoável para você ter melhoras significativas da força. Então não tem por que eu ficar 6, 7, 8, 9 semanas só em força, só com isso predominância, enquanto eu tenho um indivíduo que, do ponto de vista esportivo, precisa desenvolver uma infinidade de capacidades. Legal? Então, aqui eu fiquei 4 semanas em força, justamente para dar o tempo mínimo de adaptação para eu poder treinar as outras coisas que eu precisava treinar também durante esse período preparatório. Eu estou treinando quase que tudo ali que é importante para o judoca nesse período preparatório, só que com diferentes níveis de prioridade, tá? Bruno, e por que você ficou só 2 semanas em potência aqui e não ficou 4 semanas como na parte de força no mesmo tempo? Porque potência tem uma zona de adaptação, tá? A melhora da potência tem uma zona de adaptação muito mais rápida do que a zona de adaptação da força. Porque aqui, quando eu treino força máxima, eu também tenho estímulos para melhora da potência. Só que quando eu vou para um treino de potência, eu estou em outro ponto da curva força-velocidade. Se isso não está muito claro para você, volta lá nos módulos da mentoria e dá uma olhada nas aulas que eu explico sobre modelos de caracterização de predominância da força. Então, em 15 semanas de período preparatório, eu fiquei 7 semanas, mais do que 50%, dando prioridade para a força. Em alguns outros momentos, eu fui equilibrando as outras necessidades que o atleta precisava, tá? Bruno, e como é que você sabe que isso foi efetivo, que o atleta não estava perdendo performance? Porque o que determina o desempenho do judoca é o desempenho de potência, né? E se ele perde muita potência durante esse período, ele vai demorar muito tempo para recuperar. Então, para recuperar esse nível anterior de performance, que é potência. Então, pode ser que lá no período competitivo, ele comece o período competitivo com um salto muito abaixo e não consiga reequilibrar para voltar para um desempenho máximo durante o período competitivo. Por isso, toda semana a gente faz o teste de salto. Então, o ponto vermelho aqui, que é o teste de salto, repara que, ó, lá para a 7ª semana, depois de todo esse bloco de semanas de choque progressivo, aumentando força ao longo do tempo, aumentando o número de cestos para força, o salto começa a ter uma leve queda, tá? E ele se mantém abaixo, mesmo treinando potência aqui, ó, na semana 8, 9, 10, com cargas moderadas. Só que depois que eu volto para treinar a força de novo, olha o salto supercompensando e aumentando. Ou seja, dá para afirmar que foi a combinação de um bloco de força e um bloco de potência que gerou essa supercompensação do salto de maneira retardada nas semanas posteriores? Dá para afirmar isso? Não dá. Porque eu não tenho um grupo controle que fez um outro modelo de treino para a gente comparar, tá? Mas parece que depois que eu fiquei aqui treinando potência, eu tive um efeito de supercompensação. E aí eu continuei treinando força máxima e dando ênfase em potência anaeróbica lática. Olha a tela aí, galera do YouTube. Na semana 11, 12, 13, semana de choque, então eu fui aumentando a carga interna. Fui para um patamar superior de carga interna que eu não tinha chegado ainda. Mesmo assim, o salto continuou respondendo positivamente. Então, em alguns momentos, tirar esse pé e fazer essa transição de força para velocidade pode ser efetivo entre blocos para você fazer ele suportar o novo bloco de força num patamar superior de potência, não perdeu. Então eu continuei aumentando porque ele não estava perdendo salto. E quando eu volto para a potência de novo aqui, ó, na semana recuperativa que é 14, o desempenho de salto supercompensa. E como é que eu sei que foi a semana recuperativa? Olha a carga interna aqui caindo. Caiu significativamente, tá? Então, repare que eu precisei de 14 semanas de progressão para ter uma necessidade de botar uma semana recuperativa. Então, isso cai por terra aquele conceito da maioria dos profissionais que estão iniciando a área, que gostam de seguir fórmulas de bolo, né? Que é fazer
3 semanas forte para uma semana recuperativa, 3 semanas forte, uma semana recuperativa. Nem sempre você vai precisar disso. Nem sempre você vai precisar fazer essa sequência de fórmula de bolo, tá? Às vezes você pode ficar ondulando a carga com diferentes capacidades, por isso é importante você ter um gráfico de distribuição percentual das capacidades que você estimula no seu aluno, para você entender se você está sobrecarregando muito uma capacidade que está gerando uma queda na performance no longo prazo. Como é que eu faço esse gráfico aqui que está na tela? Eu pego o número de sessões para cada capacidade dentro da semana e vejo a distribuição percentual dela. Qual foi a capacidade que predominou na semana? Ah, Bruno, mas eu posso, dentro da mesma sessão, treinar diferentes capacidades motoras. Sensacional. Então, presta atenção. Você vai quantificar o tempo total em minutos que você fica em cada sessão para cada capacidade motora e vai quantificar o somatório semanal. 200 minutos nessa semana para força máxima, 100 minutos para potência, por aí vai. Peraí, que teve uma pergunta do Ogando aqui no Instagram. Brunão, como foram os treinos no tatame? Podemos dizer que eles impactaram no desempenho do salto na semana 9? Visto que a semana 8 teve uma mudança da característica do treino, vou falar do tatame daqui a pouco, Gando, mas com certeza podemos dizer que sim, a semana 8 que teve um pico de carga interna impactou no salto na semana 9 e na semana 10, que não permitiu essa supercompensação, tá? Mas eu vou falar do tatame daqui a pouco. Concentre ainda na preparação física, tá? E aí, o que eu preciso saber é o seguinte: tinha necessidade de gerar semana recuperativa aqui? Não. Apenas a própria ondulação da carga já era suficiente, dos tipos de capacidades motoras a serem estimuladas, já era suficiente para gerar recuperação em alguns momentos. Tirar o indivíduo de um treino de força máxima e colocar ele num treino de potência, mudar a distribuição percentual de exigência de uma semana para outra, tá? Pode já ser uma manipulação suficiente para gerar uma adaptação, supercompensação e uma recuperação no indivíduo, que não necessariamente você precisa colocar ele em descanso passivo, em recuperação passiva, dar uma semana com redução total da carga. É isso que os treinadores das antigas muitas vezes não entendem. Acham que recuperação é só descansar, é só dar off, é só mandar o cara para casa, ficar de perna para o ar. Não é. Não é. É você ondular a carga. É você tirar sobrecarga mecânica, sobrecarga fisiológica. E, mesmo assim, o indivíduo pode treinar com menor sobrecarga mecânica e sobrecarga fisiológica. Tá? Então, aqui, essa foi o conceito teórico por trás da distribuição das cargas. Então, o que eu quero que você destrave agora? O que eu quero destravar com vocês? É o seguinte: não adianta seguir o passo a passo de uma distribuição lógica de períodos, microciclos e etapas, se a tua distribuição percentual de ênfase em cada capacidade não tiver uma lógica fisiológica por trás. Igual eu falei aqui, ó, eu fiz aeróbico intervalado aqui por causa disso, por causa de aumentar o VO2 para preparar ele para suportar maior frequência dessas técnicas táticas lá para frente, para recuperar melhor entre essas sessões anaeróbicas láticas. Por isso que eu botei o treino de VO2 aqui. E por que o treino aeróbico intervalado não voltou aqui, Bruno? Porque na hora que eu botei essas 2 semanas de treinamentos de potência anaeróbica lática, que vai ser em formato em momentos... E por que o treino... Quando o treino de potência anaeróbica lática volta na 12ª e 13ª semana, a estrutura do treino, como aumenta muito a intensidade, é no formato intervalado. Durante a recuperação, você tem uma exigência aeróbica alta. Então, ele vai manter o estímulo de manutenção do VO2 elevado. Então, esse treino de potência anaeróbica lática aqui, ele gera um efeito reflexo na manutenção do VO2. Então, aqui, da semana 4 à semana 7, eu dei uma ênfase no VO2 para que ele ficasse elevado ao longo da temporada e a manutenção continuasse nos outros treinos que, de maneira reflexa, impactam no VO2. É o mesmo raciocínio quando eu treino força para impactar de maneira reflexa na potência, tá bom?